Olá, bom dia para você. Bendito seja o nome do Senhor, porque estamos vivos, sabendo tantas coisas especiais que nosso Deus tem nos dado e também pela bendita esperança do retorno de Jesus, aquele Jesus que está no lugar santíssimo por nós, intercedendo por nossa vida. Vamos orar, enviando essa oração para o lugar santíssimo? Querido Deus e amado Pai, eu envio pela fé essa oração para o lugar santíssimo onde Jesus está por nós. Abençoa essa pessoa que está nos ouvindo, abençoa-nos aqui também, Senhor Deus, ao gravarmos esses trabalhos, que seja a tua bênção, Senhor, nossa motivação, que seja a salvação das pessoas o que nos impulsiona. Em nome de Jesus, amém. O seu programa A Tocha está começando. O assunto do santuário, capítulo 24 do livro Grande Conflito, quando começa o juízo divino. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto repleto de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigia o grande movimento do advento e apontava novos deveres ao trazer à tona a posição e obra de seu povo. Como os discípulos de Jesus, depois da terrível noite de sua angústia e desapontamento, alegraram-se muito ao verem o Senhor. Assim se regozijaram então os que pela fé haviam aguardado o segundo advento. Esperavam que ele aparecesse em glória para dar a recompensa aos seus servos. Vendo frustradas suas esperanças, perderam de vista Jesus e, como Maria, junto ao sepulcro, exclamaram: levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Então, no lugar do Santíssimo, contemplaram de novo seu compassivo sumo sacerdote, prestes a aparecer como Rei Libertador. A luz proveniente do santuário iluminou o passado, o presente e o futuro. Souberam que Deus os havia guiado por sua providência infalível. Se bem que, como aconteceu aos primeiros discípulos, não compreendessem a mensagem por ele mesmo comunicada, era essa, no entanto, correta em todos os respeitos. Era essa, no entanto, correta a todos os respeitos. Proclamando-a, tinham cumprido o propósito de Deus, e seu trabalho não havia sido em vão. De novo gerados para uma nova esperança, regozijavam-se com gozo inefável e gozo glorioso. Que lindo pensar sobre isso, né? Agora eu vou ler para você uma parte do livro Grande Conflito, que dá para nós uma impressão sobre isso que acabamos de ver. Tanto a profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, como a mensagem do primeiro anjo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, indicavam o ministério de Cristo no lugar santíssimo, o juízo investigativo e não a vinda de Cristo para resgatar seu povo e destruir os ímpios. O que é juízo investigativo? Investigar nos livros, investigar quem é que estava colocando sobre Jesus os seus pecados, confiando nos méritos de Jesus. Quem é que estava fazendo a troca com o Filho de Deus? Compreende? Agora veja bem. O engano de Miller, o engano fora não na contagem dos períodos proféticos, mas nos acontecimentos a ocorrer nos fins dos 2.300 dias. Guilherme Miller pensava que este santuário era a terra, e na verdade o santuário que Jesus entrou em 1844 não foi na terra, que ele começou a limpar e a purificar não era o da terra, era o do céu.
Por este erro, os crentes sofreram desapontamento. Entretanto, cumprira-se tudo o que estava predito pela profecia e que podiam eles, com autoridade bíblica, esperar. Ao mesmo tempo em que lamentavam a ruína de suas esperanças, transcorrera o acontecimento que fora predito pela mensagem e que deveria cumprir-se antes que o Senhor aparecesse para recompensar os seus servos. Interessante isso, né? Cristo aparecera, não à terra, como esperavam, mas conforme fora prefigurado tipicamente ao lugar santíssimo no templo de Deus no céu. É ele representado pelo profeta Daniel como estando a vir nesse tempo ao ancião de dias. Porque aqui no livro de Daniel, Daniel capítulo 7, mostra Jesus sendo levado ao ancião de dias. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens dos céus um como filho do homem e dirigiu-se não à terra, mas ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Daniel 7,13. Esta vinda é também predita pelo profeta Malaquias, que ele diz assim: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias 3:1. A vinda do Senhor ao seu templo foi súbita, inesperada para seu povo. Não buscaram ali. Esperavam que viesse à terra como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho, como dizem em 2 Tessalonicenses 1:8. O povo, porém, ainda não estava preparado para encontrar-se com o Senhor. Havia ainda uma obra de preparo a ser por eles cumprida. Seria proporcionada a luz, dirigindo-lhes a mente ao templo de Deus no céu. E ao seguirem eles pela fé o sumo sacerdote em seu ministério ali, nossos deveres seriam revelados nessa terra. Outra mensagem de advertência e instrução deveria ser dada pela igreja, né? Deveria ser dada à igreja. Quando ela se houver realizado, os seguidores de Cristo estarão prontos para seu aparecimento. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias dos antigos e como nos primeiros anos. Malaquias 3:4. Então a igreja que nosso Senhor deve receber para si a sua vinda será a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5:27. Então ela aparecerá como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Cantares capítulo 6, verso 10. Diz o profeta: quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á afinado e purificado a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Malaquias 3, 2 e 3. Os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, presta atenção, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto de pecado pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Essa é a obra, é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Observe o que eu vou te dizer. Enquanto Jesus purifica o santuário do céu, nós devemos receber purificação no santuário da terra. Nós somos o santuário do Deus vivo. Lembra o Senhor Jesus quando diz, o Deus eterno diz, vós sois o templo de Deus, não sois de vós mesmos. Vocês são templo de Deus. Purificação lá e purificação aqui. Além da vinda do Senhor a seu templo, Malaquias também prediz o segundo advento, sua vinda para a execução do juízo nessas palavras. Enxergar-me-ei a vós para juízo. Serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro, contra os que pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:5. A mesma cena se refere a Judas quando diz, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade. Judas 14:15.
Essa vinda e a vinda do Senhor ao seu templo são acontecimentos distintos e separados. A vinda de Cristo ao lugar santíssimo, como o nosso sumo sacerdote, para a purificação do santuário. Aqui se faz referência em Daniel 8,14. A vinda do Filho do Homem ao Ancião de Dias, conforme se acha apresentada em Daniel 7,13, e a vinda do Senhor ao seu templo, predita por Malaquias, são descrição do mesmo acontecimento. E isso é também representada pela vinda do esposo ao casamento, descrita por Cristo na parábola das 10 virgens, Mateus 25. A proclamação "Aí vem o esposo" foi feita no verão de 1844. Desenvolveram-se então as duas classes representadas pelas virgens prudentes e as loucas. Uma classe que aguardava com alegria o aparecimento do Senhor e que estivera diligentemente preparando para o encontrar, e outra classe que, influenciada pelo medo e agindo por um impulso do momento, se satisfizera com a teoria da verdade, mas estava destituída da graça de Deus. Na parábola, quando o esposo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. A vinda do esposo aqui referida ocorre antes das bodas. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. A Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital, representa o reino e é chamada a esposa, a mulher do Cordeiro. Disse o anjo a João: "Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro." E levou-me em espírito, diz o profeta, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, 9 e 10. Claramente, pois a esposa representa a Santa Cidade e as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolos da igreja. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são os convidados à ceia das bodas. Apocalipse 19, 9. Se são convidados, não podem ser também representados pela esposa. Cristo, conforme foi declarado pelo profeta Daniel, receberá do Ancião de Dias no céu o domínio, a honra, o reino. Receberá Nova Jerusalém, a capital de seu reino, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Daniel 7,14 e Apocalipse 21, 2. Tendo recebido o reino, ele virá em glória, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para a redenção do seu povo, que deve assentar-se com Abraão, Isaque e Jacó à sua mesa em seu reino. Mateus 8, 11 e Lucas 22, 30, a fim de participar da ceia das bodas do Cordeiro. Eu vou ler para você uma parte disso. Olha só, a proclamação, olha só o que diz aqui, ó, presta atenção. A proclamação "Aí vem o esposo", feita no verão de 1844, levou milhares a esperar o imediato advento do Senhor. No tempo indicado, o esposo veio, não para a terra, como o povo esperava, mas ao Ancião de Dias, no céu, às bodas, à recepção do seu reino. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Elas não deviam estar presentes em pessoa nas bodas, pois que estas ocorreram no céu, ao passo que elas estão na terra. Os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor quando voltar das bodas, mas devem compreender o trabalho de Cristo e segui-lo pela fé ao ir perante Deus, e nesse sentido que se diz irem eles às bodas. Presta atenção. As bodas acontece enquanto Jesus está no céu, nós estamos na terra. Olha que coisa interessante. Mas nós o seguimos pela fé, junto com ele neste momento. Nós estamos de olho nele lá no lugar santíssimo. Pela fé nós estamos lá. Compreende isso? Isso é muito interessante. Avante. Na parábola, as que tinham óleo em seus vasos, né, com as lâmpadas, foram as que entraram para as bodas. Os que com conhecimento das verdades pelas Escrituras também tinham o Espírito e a graça de Deus, e que na noite de sua amarga prova esperavam pacientemente, examinando a Bíblia, a fim de obterem mais clara luz, esses viram a verdade relativa ao santuário celestial e a mudança no ministério do Salvador, e pela fé o acompanharam em sua obra naquele santuário. Todos os que, mediante o testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, ao entrar ele à presença de Deus para efetuar a última obra da mediação e para, no final dela, receber o seu reino, todos esses são representados como estando a ir às bodas. A mesma figura do casamento é apresentada na parábola do capítulo 22 de Mateus, onde claramente se representa o juízo de investigação como ocorrendo antes das bodas. Previamente às bodas, vem o rei para ver os convidados, Mateus 22, 11, a fim de verificar se todos têm trajes nupciais, vestes imaculadas do caráter, lavadas e embranquecidas no sangue do Cordeiro. O que é encontrado em falta é lançado fora, mas todos os que, sendo examinados, se verificarem terem vestes nupciais, são aceitos por Deus e considerados dignos de participar de seu reino e assentar-se em seu trono.
Esta obra de exame de caráter, para determinar quem está preparado para o reino de Deus, é a obra do juízo de investigação, obra final do santuário no céu. Quando a obra de investigação se encerrar, examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então e somente então se encerrará o tempo de graça, fechando-se assim a porta da misericórdia. Assim, esta breve sentença, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, nos conduz através do ministério final do Salvador ao tempo em que se completará a grande obra da salvação do homem. No cerimonial do santuário terrestre, que conforme vimos na lição passada, é uma figura do serviço do santuário celestial, quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, entrava no lugar santíssimo, cessava o ministério do primeiro compartimento. Deus ordenara, e nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário até que ele saia, Levítico 16, 17. Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final da expiação, terminou seu ministério no primeiro compartimento. Mas quando o ministério do primeiro compartimento terminou, iniciou-se do segundo compartimento. Quando no cerimonial típico o sumo sacerdote deixava o lugar santo, no dia da expiação, entrava perante Deus para apresentar o sangue da oferta pelo pecado, em favor de todos os israelitas que verdadeiramente se arrependiam de suas transgressões. Assim, Cristo apenas completara uma parte de sua obra como nosso intercessor para iniciar outra e ainda pleiteia com seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores. Esse assunto não foi entendido pelos adventistas em 1844. Depois de passado o tempo em que era esperado o nosso Salvador, acreditavam estes ainda estar próximo à sua vinda. Mantinham a opinião de haverem chegado a uma crise importante e de que cessara a obra de Cristo como intercessor de homens perante Deus. Parecia-lhes ser ensinado na Escritura Sagrada que o tempo de graça do homem terminara em pouco tempo antes da segunda vinda do Senhor nas nuvens dos céus. Isso parecia evidenciar-se das passagens que indicam o tempo em que os homens hão de procurar, bater e clamar à porta da graça, mas essa não se abrirá. E surgiu entre eles a questão de saber se a data que se haviam guardado a vinda de Cristo não marcaria porventura o começo desse período, que deveria preceder imediatamente a sua vinda. Tendo dado a advertência da proximidade do juízo, sentiam que sua obra em favor do mundo se achava feita e não mais sentiu o dever de trabalhar pela salvação dos pecadores, enquanto o escárnio ousado e blasfemo dos ímpios lhe parecia outra evidência de que o Espírito de Deus se retirava dos que rejeitavam a misericórdia divina. Tudo isso os confirmava na crença de que o tempo da graça findara, ou como eles então o exprimiam, a porta da graça se fechara. Vou ler mais um pedaço do grande conflito aqui para você entender. Presta atenção agora. Olhe bem. Uma luz mais clara, porém, surgiu pela investigação do assunto do santuário. Viam agora que estavam certos em crer que o fim dos 2.300 dias em 1844 assinalava uma crise importante. Mas embora fosse verdade que se achasse fechada a porta da esperança, e graça pela qual os homens durante 1.800 anos encontraram acesso a Deus, outra porta se abrira, e oferecia-se perdão pelos pecados aos homens, mediante a intercessão de Cristo no lugar santíssimo. Encerrara-se uma parte de seu ministério apenas para dar lugar a outra. Havia ainda uma porta aberta para o santuário celestial, onde Cristo estava a ministrar pelo pecador. Veja, uma parte do trabalho de Jesus, uma porta tinha se fechado, mas outra estava se abrindo. Via-se agora a aplicação das palavras de Cristo no Apocalipse, dirigidas à igreja no mesmo tempo. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha e que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3, 7 e 8. Os que pela fé seguem a Jesus no grande obra da expiação, recebem os benefícios de sua mediação em seu favor, enquanto os que rejeitam a luz apresentada nesse ministério não são por ela beneficiados. Os judeus que rejeitaram a luz dada por ocasião do primeiro advento de Cristo e se recusaram a crer nele como Salvador do mundo, não poderiam receber o perdão por meio dele. Quando Jesus, depois da ascensão pelo seu próprio sangue, entrou no santuário celestial, a fim de derramar sobre os discípulos as bênçãos de sua mediação, os judeus foram deixados em completas trevas.
continuando com sacrifícios e ofertas inúteis. O ministério dos tipos e sombras cessara. A porta pela qual anteriormente os homens encontravam acesso a Deus não mais se achava aberta. Recusaram-se os judeus a buscá-lo pelo único meio, porque poderiam então ser encontrados, pelo ministério no santuário celestial. Não alcançaram comunhão com Deus. Para eles, a porta estava fechada. Não conheciam a Cristo como o único verdadeiro sacrifício e o único mediador entre Deus. Daí o não podem receber os benefícios de sua mediação. O estado dos judeus incrédulos ilustra a condição dos indiferentes e incrédulos entre os professos cristãos de hoje, que voluntariamente ignoram a obra do nosso misericordioso sumo sacerdote. No cerimonial típico, quando o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo, exigia-se que todos os israelitas que se reunissem em redor do santuário e do modo mais solene humilhassem a alma perante Deus, para que recebessem o perdão dos pecados e não fossem extirpados da congregação. Quanto mais importante não é que nesse dia antitípico da expiação compreendamos a obra de nosso sumo sacerdote e saibamos quais os deveres que de nós se requerem. Os homens não podem impunemente rejeitar as advertências que Deus em sua misericórdia lhes envia. No tempo de Noé, uma mensagem do céu foi endereçada ao mundo e a salvação do povo dependia da maneira como recebessem. Rejeitada a advertência, o Espírito de Deus foi retirado da raça pecadora e pereceram nas águas do dilúvio. Nos dias de Abraão, a misericórdia cessou de contender com os culpados habitantes de Sodoma. Lembra disso? E todos, com exceção de Ló e a esposa e as 2 filhas, foram consumidos pelo fogo enviado do céu. Assim foi nos dias de Cristo. O Filho de Deus declarara aos judeus incrédulos naquela geração: vossa casa vos ficará deserta. Mateus 23:38. Olhando através dos tempos para os últimos dias, o mesmo poder infinito declara a respeito dos que não receberam o amor de verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, segundo Tessalonicenses 2:10-12. Sendo rejeitados os ensinos da palavra de Deus, Deus retira o seu espírito e os deixa entregue aos enganos que amam. Cristo, porém, intercede ainda em favor do homem, e luz será concedida aos que buscam. Posto que isso não fosse a princípio compreendido pelos adventistas, tornou-se mais tarde tão claro, ao começarem a desvendar-se as passagens que definem a sua verdadeira posição. O transcurso do tempo em 1844 foi seguido de um período de grande prova para os que mantinham a fé no advento. Seu único alívio no que dizia respeito a determinar sua verdadeira posição era a luz que lhe dirigia o espírito ao santuário celestial. Alguns renunciaram à fé na contagem anterior dos períodos proféticos e atribuíram a forças humanas ou satânicas a poderosa influência do Espírito Santo que acompanhara o movimento adventista. Outra classe sustentava firmemente que o Senhor os guiara na experiência que passaram. E como esperassem, vigiassem e orassem, a fim de conhecer a vontade de Deus, viram que seu grande sumo sacerdote começara a desempenhar outra parte do ministério. E seguindo-o pela fé, foram levados a ver também a obra final da igreja. Obtiveram mais clara compreensão das mensagens do primeiro e segundo anjos e ficaram habilitados a receber e dar ao mundo a solene advertência do terceiro anjo de Apocalipse 14. E você? Qual é a sua parte? Você compreendeu que nossa visão, nossos olhos devem estar ali no lugar santíssimo do santuário celestial, aonde Jesus começou a obra de juízo, a obra de examinar os livros, a obra de olhar quem lhe pediu perdão, quem lhe confiou a vida? Estamos juntos nessa batalha e eu vou orar por você e você por mim. Não falte, porque amanhã vamos entender sobre a imutável lei de Deus. Vou orar com você. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome. Eu envio pela fé essa oração para o lugar santíssimo do santuário celestial onde Jesus, nosso Redentor, está por nós. Eu te peço, Senhor, maior compreensão destas verdades. Não permita que sejamos deixados sozinhos, que essa verdade se espalhe para todos os lugares, Senhor, e que as pessoas entendam que ainda há salvação, ainda há uma porta aberta. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.